Olá, o programa Novo Campo está de volta e hoje o nosso programa está especial. A nossa série Pet acabou e muita gente entrou em contato conosco dizendo que queria ter um animal de estimação, mas que não tem muito tempo de cuidar. Então esse programa foi feito especialmente para você. Nós estamos aqui num aquário de Itaquera, na capital de São Paulo, e vamos mostrar como montar e cuidar de um peixinho. Fique ligado que o nosso programa está só começando. Ter um animal de estimação não é para qualquer um. Muitos cuidados, carinho e atenção são necessários para que seu animal viva bem e feliz. A falta de tempo é o maior motivo das pessoas que querem um bichinho, mas que ainda não possuem um. Mas para tudo tem uma solução. Para quem não pode ter um gato, um cachorro ou um coelho, por exemplo, que precisam de muita atenção e um acompanhamento mais de perto diário, que tal ter peixinhos em casa? Claro que um aquário também exige cuidados, mas talvez ele se encaixe melhor na sua rotina de vida. A Franciele, por exemplo, adora animais e tem um carinho especial por peixes. Ela quer ter um aquário, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o cuidado que deve ter. Na verdade, eu não saberia o local adequado para ele ficar, se pode pegar sol, se não pode. Para fazer oxigênio no aquário, eu não sei o material, onde deve ficar, mais ou menos no fundo, então eu não sei como tratar do peixe. Quantos peixes pode colocar no aquário, os tipos, daí eu não sei. Mas tem gente que se arrisca. Mesmo sem entender do assunto, a vontade de ter um aquário fez com que o Júnior pesquisasse bastante até que tivesse um aquário de água salgada em casa. Nós invadimos aqui a casa do Júnior, que é apaixonado por peixes. Ele se arriscou bastante e montou um aquário de água salgada, que é o mais difícil, né, Júnior? De onde surgiu essa ideia aí? Como que funciona? Na verdade, eu comecei com um aquário bem pequenininho, né? Que com 3 copos com água você encheu o aquário, que era um aquário de beta. E daí eu comecei a montar um aquário maior, montei um de 100 litros com carpa e king, né? Onde eu saí com a minha mulher. Quando eu voltei do teatro com a minha mulher, o meu filho, para ligar o videogame, desligou toda a aparelhagem do aquário. Quando eu cheguei, estava tudo morto. Nossa! Quando eu já estava começando a estudar biologia marinha, foi a deixa que eu tive para começar a cuidar de aquário. Eu já estou com esse aquário aqui há 3 anos. Foi por gosto pessoal que você foi pesquisar? Gosto pessoal. Na verdade, assim, a minha maior paixão mesmo são os corais, né? Mas para não criar um aquário só de coral e deixar vazio, eu coloquei alguns peixes para dar um movimento a mais no aquário. E o que tem de diferente? O que você precisou para montar ele? Água salgada. Água salgada. Do mar, é do mar mesmo? Na verdade, eu compro sal sintético e eu tenho um filtro deionizador, né? Que é para que a gente não pode colocar água da torneira. Então eu trato essa água mais ou menos por uma semana e aí eu faço troca parcial. Pra você, o que é ter um aquário? Você tem um cachorrinho também que a gente já viu ele por aqui. Tá, isso é um terceiro filho. É o terceiro filho. É. E o aquário? O que tem de especial em ter um aquário? O aquário, ele exige uma dedicação diária, né? Então não tem como, assim, eu viajar, ficar, vamos por 1 mês fora, não tem como, porque a gente tem que ficar monitorando a água, os parâmetros da água, troca parcial. Eu tenho que ponderar o tanto de alimentação também que eu ponho para os peixes. Porque para você manter os corais, a água tem que estar 99% pura. Então, quanto mais peixe você põe e quanto mais comida você põe, pior fica a qualidade da água. E aí não dá a coloração bonita dos corais, o crescimento do que eles precisam, né? E é fácil montar, o pessoal de casa que está assistindo aqui, que tem vontade também, igual você, de ter uns peixes diferentes. Os de água salgada são mais bonitos até do que aqueles de água doce, né? Chama um pouco mais de atenção. Sim. Os corais também. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer? Dá para fazer, só que tem que ter força de vontade. Eu tenho muitos amigos que falam, nossa, seu aquário é muito bonito, eu vou montar um. Aí eu pergunto, mas você vai montar um porque você gosta ou você vai montar um porque você acha bonito? Se for para montar só porque acha bonito... Melhor não. Melhor não, tem que gostar. Tem que gostar porque tem que ter uma dedicação, né, Tem que ter uma Júnior? dedicação. E o que você dá para eles comerem? Os peixes eu dou ração, né? E não sei se vocês já viram, mas os meus peixes eles comem na minha mão. Comem na mão? Comem na mão. Quer que eu possa mostrar? Pode mostrar. Vamos lá, então. Já vem tudo perto aqui já, ó. Já estão adaptados. Já.
bonitinho. Então é assim, né? Tem muitos animais aqui que às vezes não dá nem pra ver, ó, mas se você olhar no meio das rochas, ó, você vê uns tentáculos, aqui atrás também. Esses são os faxineiros do aquário, né? Ah, então são eles os responsáveis já por pela limpeza do aquário. Então aqui, você não tem essa preocupação de fazer aquela sucção para tirar a sujeirinha? Não. Que teria no aquário doce, né? Isso. Aqui a minha maior preocupação, na verdade, é a casa de máquinas que fica aqui embaixo. E né? como que é aqui embaixo? Vamos ver. Aqui a gente tem o SUMP, né, que é conhecido como casa de máquinas. Isso aqui é o skimmer, que é o coração do aquário. E sem isso aqui o aquário ele não funciona, né? E aí como um recife de coral na vida natural, ele não diminui mais que 24 graus e não aumenta mais que 28. Então eu tenho um sensor de temperatura também, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então quando chega a 24 graus ele liga o aquecedor sozinho. E quando chega nos 28 graus, ele resfria sozinho, para não ter a preocupação. Então eu deixo ele em 26 graus, que fica no meio termo, né? Em média, quanto tempo vive um peixinho assim nesses tipos de aquário? 10, 12 anos. Bastante tempo. É quase um cachorro, né? Verdade. É bastante tempo mesmo. Tem que ter um cuidado. É uma paixão, tem que estar apaixonado por isso. Tem que estar apaixonado, eles são mais bonitos, porém eles são mais delicados que os peixes de água doce, né? Os peixes de água doce não necessitam de tanto cuidado igual os peixes de... Peixe de água doce, se for uma água boa, uma água de qualidade, você pode colocar, dependendo até uma água de torneira. Aqui eu já não posso fazer isso. Se eu colocar água de torneira aqui para misturar com sal sintético, enche de alga e mata todos os corais, né? E você pesquisou e aprendeu sozinho? Sozinho, muita leitura. Na internet, foi procurar no Google? Fiz apostila, Google, conheço muitos amigos biólogos também, que eu faço rolos dos corais que eles vão procriando sozinho, né? E aí quando vai ficando sem espaço, eu tiro muda e troco por uma espécie que eu não tenho. E aí a gente vai fazendo assim. E os corais você também alimenta, alguns deles precisam de alimento, corais eu alimento também. Os corais duros, que são esses aqui que não se mexem, né? Eu tenho que adicionar cálcio na água para fortalecer a estrutura óssea, né? E o resto faz a fotossíntese com a luz solar, né? Que a iluminação do aquário tem que simular como se fosse a luz do sol. Eles captam a luz solar e tem uma fotossíntese. Eles transformam essa luz solar em energia. E aí que dá a coloração de cada coral, tudo. Cada coral ele tem uma alga dentro dele, né? Que é chamada zooxantela. E cada alga tem uma tonalidade diferente, então é uma simbiose. O coral dá um abrigo para a alga e um se alimenta do outro. E os peixinhos que você tem aqui, que espécies que são? Esse amarelinho aqui chama bastante atenção, tem uma cor bem forte. Esse aqui é o yellow tang, né? É um peixe algueiro. E esse aqui é o Acanthoros hepatus, também é um peixe algueiro, que no mar eles ficam bicando as rochas para comer as algas das rochas, né? Que é a famosa Dolly, né? Que a gente conhece. Isso, do Procura no Nemo, que aqui a gente tem o Nemo também, né? Que é o peixe palhaço, né? Isso. Aquele de trás também é um peixe palhaço, só que geralmente as pessoas conhecem mais o Nemo, que é o mais popular, né? Mas na verdade a gente tem 27 espécies de peixe palhaço. Nossa. E você estava me contando também que o peixe palhaço ele pode encostar na... Isso, porque os corais eles têm uma urticária para os outros peixes que encostarem nele. O peixe palhaço, ele faz do coral um abrigo, né? A proteção deles. Então o que acontece? Ele tem uma mucosa que protege as escamas, então ele pode entrar nos corais que não tem problema nenhum, né? Ó, uma aula aí, gente, para quem quiser ter um aquário salgado, de água salgada em casa. Corais marinhos. Não é tão simples, tem que ter um cuidadinho, tem que ter uma paixão. Tem que se gostar. informar bastante também, né, Júnior? Pra também não prejudicar o animalzinho. Pra não prejudicar, comprar o peixe certo, porque... Dependendo do peixe que você coloca, ele come todos os corais. Então você tem que pesquisar o peixe para você colocar no aquário de corais. E até entre as espécies também que se dão entre si. Isso mesmo. Igual os peixes tangue, o azul e o amarelo, são peixes que geralmente todo aquarista marinho tem, porque são peixes que são pacíficos. Ah, tá certo. Então aí, ó, o Júnior tá aqui disponível para quem tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail pra gente, perguntar, tá à disposição aqui para ajudar você aí de casa que tem vontade de ter um aquário como esse. E a gente vai aprender agora com o pessoal lá do aquário de Itaquera a montar um aquário, só que de água doce. A gente vai ensinar o pessoal de casa, você que tem vontade de ter peixe. Então, olha só como que se faz um aquário. Estou aqui com o Júlio, ele é técnico em piscicultura. Exato. E ele que vai ensinar pra gente como montar um aquário. O primeiro passo é comprar um tamanho ideal para cada casa, né? Exatamente. Muitas pessoas compram um peixinho pequenininho acreditando que ele já é adulto e não é realidade, né?
tem peixe que cresce muito. Ah, tem que então ficar ligado também no peixe, na espécie que você está comprando. Isso. Quando você for comprar um aquário, você tem que comprar um aquário que seja definitivo, né? Muitas pessoas compram aquele peixe chamado Kingyu, né? O peixe japonês, que é um peixinho que é vendido com 5 centímetros, mas é um filhotinho, né? E fatalmente ele vai crescer. O aquário não cresce junto e aí o peixe vai sofrer as consequências. Aí tem que trocar de ambiente. Tem que ir trocando à medida que o peixe for crescendo. Ele tem que se habituar de novo em outro lugar. Então o ideal é pesquisar tudo antes, então, né, Ju? Exatamente. Esse é um aquário aqui, é um tamanho bom, né? De caber bastante peixinhos. Isso. E aqui a gente colocou um adesivo para você ir de casa, que é um recurso legal que fica com aparência e não suja o aquário, né, Ju? Isso aqui é um painel traseiro, né? Ele tem várias padrões, né? Tem dupla face, se quiser inverter, é possível inverter. Isso são enfeites, isso não é necessário para a saúde do peixe. Sim, né? é só um acessório mais. Exato. Então tá certo, então vamos lá. Primeira coisa então para montar um aquário, o que precisa? O aquário. O aquário. Tá. Então temos o aquário, temos aqui o móvel também. Primeiro de tudo então a gente vai Então, utilizar... vamos usar o que a gente chama de cascalho. É areia peneirada. Dependendo das pessoas, tem pessoas que gostam de um ambiente mais assim, fantástico, fantasioso. Então existem cascalhos coloridos, existe uma série de enfeites. Aí né? fica de acordo com a Com a pessoa. vontade do cliente. Isso não é mandatório para a saúde do peixe. Né? O que é mandatório para a saúde do peixe a gente vai mostrar já já. Tá certo, então. Então primeiro eu vou colocar areia. No fundo do aquário. Isso. Então. A areia ela vem em saquinho, já lavadinho, mas é sempre bom lavar antes. E a quantidade? Então, a quantidade vai depender do que a gente tem em mente, né? De qual é a nossa ideia de como é um fundo de um ambiente natural, né? Você percebe que aqui, ó, o aquário fica mais ou menos uns 3 centímetros rebaixado no móvel. Aqui, ó. Né? Isso. Então, essa parte eu vou cobrir. Certo? Então vou deixar uma camada de areia suficiente para cobrir essa parte, porque isso dá uma estética, o aquário visto de frente dá uma estética um pouco melhor. Né? Mas já cobriu todo ali, ó. Como decoração a gente utiliza rochas de vários tipos, né? Então primeiro eu vou colocar as rochas dentro do aquário. Aí você vai montando da forma que quiser. Isso. Da forma que a pessoa acha mais natural. Bom. Aí colocou umas rochas. Eu vou utilizar plantas plásticas, né? Que vem em umas embalagens como essa aqui, né? São artificiais. Isso, Então... artificiais. Tem montagens de aquário também que se usa plantas naturais, como esse aqui. Esse aqui é natural. Mas a planta, a viva, a natural, né? Ela tem algumas exigências. Né? Essa montagem aqui é uma montagem simples, né? Então você não tem aqui um substrato fértil, é uma montagem mais para iniciantes, para aquelas pessoas que não querem nada muito pretensioso. E é um trabalho bem maior, né? Manter esse aquário natural. Aquário dá trabalho. Quem falar para você que não dá trabalho está te enganando. Tem que ter um cuidado, são seres vivos que não pediram para entrar no aquário. Né? Verdade. Então a gente assume uma responsabilidade. Então a gente coloca aqui. Isso, aí você tem que ir colocando de modo que pareça aquilo que você quer. Por que eu estou amontoando essas pedras aqui? Porque essas plantas aqui? Porque elas têm uma função de esconder também uma parte que é muito necessária para os peixes de equipamento. Né? Um peixe é um animal ectotérmico, é diferente da gente. Né?
O peixe ele precisa que você forneça calor para ele viver bem. Calor na medida em que ele precisa. Então isso tem que ser um estudo feito antes de você adquirir o aquário, o peixe. Exatamente. Tem que adquirir o aquário consciente da encrenca que está se metendo. Pouco o pessoal de casa vai desistir de ter um aquário. Olha, mas aí que tá. Quem tem aquário gosta. Gosta. Certo? Se apaixona então, também. Eu não consegui meter medo em ninguém até hoje. Não. Vai pôr mais cascalho? Eu vou pôr um pouquinho mais para dar uma espécie de relevo. Ah, tá. Certo? Isso aqui depois quando eu puser água, essas plantas levantam, né? Aí vocês vão ver que fica um pouco diferente. Né? Basicamente o aquário é isso. Né? Água, os enfeites e agora vem o que é necessário para o peixe. Logo de início você me perguntou se eu iria pôr peixinhos aqui hoje. Né? Não é possível colocar os peixes de imediato, ou melhor, a gente não recomenda colocar os peixes de imediato, porque peixe é um ser vivo que nem a gente. Ele urina, ele defeca e ele respira. E tudo isso altera as condições em que ele vive. Né? Então, a água vai ficar saturada de urina. Imagina se você tivesse um comprometimento renal, seus rins não funcionassem, o que você era obrigado a fazer para se manter viva? Ir pro médico. Ir pro médico e fazer uma hemodiálise, né? Então, você imagina os peixinhos urinando aqui dentro e essa urina não sai fora. Está misturada na água, está aqui dentro, você não vê. Né? Como é que eu vou tirar essa urina? Fazendo uma hemodiálise no aquário. Para isso eu utilizo o filtro. Na realidade o filtro é um equipamento que ele mantém a água mais ou menos limpa. Isso é um item obrigatório, né? Obrigatório, todo aquário deve ter. Acontece muito frequentemente, a pessoa gasta muito dinheiro em enfeites, né? Coisas que não são necessárias para a saúde do peixinho, e na hora de comprar o equipamento que é necessário, ele não tem dinheiro, né? Não, o filtro seria isso aqui. Ele idealmente vai instalado na traseira do aquário, né? Ele ficaria nessa posição. Por enquanto nós não vamos ligar porque o aquário ainda está sem água. Né? Então o filtro vem antes da água. Exatamente. Né? Para facilitar a montagem, nada obsta que você encha e depois põe o filtro, também é possível fazer isso. Né? Mas fica mais prático a gente montar antes de pôr a água. A água seria a última etapa da montagem do aquário. Certo. Aí começa a ciclagem do aquário. A ciclagem consiste em fazer com que o aquário adquira uma capacidade de se autodepurar. Quem faz isso, na realidade, são bactérias. São bactérias que se alojam nos elementos filtrantes, né? Ó, aqui eu tenho 2 elementos filtrantes. Isso aqui é um filtro mecânico, ou seja, ele retém as partículas que estão em suspensão, ficam presas aqui. Dentro, que não dá para você ouvir, mas tem um carvão ativado, né? Partículas de carvão ativado. E essa outra esponjinha aqui, ela vai servir como substrato, como casinha para bactérias que vão fazer a depuração da água no meu aquário. E por enquanto ele vai ficar paradinho aqui, porque agora eu vou pegar o aquecedor. Ah, tem um aquecedor também. Então, eu disse para vocês que peixe é um organismo ectotérmico, né? E peixe, né? Cada peixe, cada tipo de peixe tem uma faixa de temperatura diferente um do outro. Que ele considera a melhor para ele. Varia de espécie para espécie, mas tecnicamente a gente tem 2 tipos de peixes ornamentais, peixes de aquário, né? Os peixes de água fria, são só 2, quinguios e carpas, e os peixes tropicais, que são todos esses daqui, mais outros que no decorrer do programa eu acho que vocês vão mostrar imagens, né? Então, o aquecedor, idealmente, ele fica junto com o filtro. Então, agora nós vamos proceder ao enchimento do aquário. Né? Quando eu encher, provavelmente a água vai ficar turva.
turva, né? Isso é normal, faz parte do processo e normalmente essa turbidez ela dura 2 ou 3 dias, depois a água fica cristalina. Aí após quanto tempo que a gente pode colocar os peixinhos? Olha, o que a gente recomenda aqui é colocar a partir de 1 semana da montagem do aquário. Então agora a gente vai encher o aquário. Isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo um jornal, porque Um jornal? quando a gente coloca a água, bagunça todo o aquário. Então vamos devagarinho. Uma dica boa. O ideal seria uma tigelinha, de preferência aquela tigela preferida da sua esposa. Já que você está correndo risco mesmo, molhe o carpete de madeira, rapaz. Então, pessoal, vocês vão comprar um aquário? Contrata a menina para ajudar, que senão não sai. Tá vendo? Aí tira o jornal, não molha o carpete de madeira, que a esposa vira onça. E aí a gente vai proceder a ligar o equipamento, né? Antes de ligar o filtro, a gente tem que pôr um pouquinho de água. Esse aparelho não pode funcionar a seco. Certo. E o nível dele tem que ser mantido do jeito que está mostrando aqui, né? Tem uma marquinha. A água sai como se fosse uma cachoeira, né? Então o nível da água deve estar aqui no bocal de saída do aparelho. Então agora, o próximo passo é ligar os aparelhos, né? O Isso, aquecedor exatamente. e o filtro. Vamos lá então. Isso, estou ligando o filtro. Vocês percebem que ele começa a soltar bolinhas e fazer um ruído arquejante, né? Aí ele vai se auto-escorvando, logo ele começa a funcionar. Aí aqui, então, agora a partir disso, deixa uma semana. Isso, uma semana esperando para colocar os peixinhos. Tem que pingar alguma coisa na água? Então, nesse tipo de montagem, a gente não coloca nada de início, porque só o processo de manter o aquário funcionando já elimina o cloro ou qualquer outra substância prejudicial que tenha no aquário, né? Na água do aquário. Agora vocês veem que ela está funcionando. Isso aqui é a regulagem para quando for alimentar os peixinhos, né? Pode diminuir ou aumentar o fluxo. É ideal para alimentar, diminuir? Se por acaso os peixes não estão conseguindo comer e o filtro está pegando tudo, né? Aí é melhor dar uma fechadinha na vazão e depois não esquece de abrir. E um aquário como esse aqui, quais espécies seriam as ideais que convivem bem, que poderiam conviver aqui dentro? Então, esse aquário aqui ele tem 70 litros de capacidade, né? É grande para se beber, mas para viver dentro não. Né? Aqui eu posso pôr 12 peixinhos de 5 centímetros adulto, não mais que isso. Né? Muitas vezes você vai numa loja e compra um peixinho de 5 centímetros, que é um filhotinho que vai crescer muito. Então tem que estudar bem, ver o que vai colocar. Se informar, né? O pessoal de casa então tem que se informar antes de adquirir a espécie, ou o aquário, tudo. Tem tudo planejado. A gente está aqui já num aquário com peixe. A gente vai alimentá-los e depois a gente vai ensinar como é que faz a limpeza então do aquário, né? Isso. Então vamos lá. Então, para alimentar os peixinhos, você vai dar uma quantidade de comida suficiente que eles comam em 2 minutos, sem sobrar resto. Né? Então vai dar muito pouquinho mesmo e o seu limite é 2 minutos. Né? Colocou comida, a comida começou a cair, o peixe não desceu atrás para comer, é hora de parar de dar. Porque né, não pode sobrar no fundo. Qualquer resto de alimento que fica no fundo vai fermentar e vai piorar a qualidade da água. Quantas vezes a gente dá por dia? Pelo menos uma vez por dia. Né? Se for possível, 2 vezes. Se a pessoa tem um aquário, mas trabalha,
ela pode alimentar antes de sair de casa e depois à noite, né, antes de dormir. Tem que dar pelo menos meia hora para os peixes consumirem todo o alimento e depois pode apagar a luz do aquário. Agora a gente usa o sifão para retirar a sujeira. Sifão seria esse dispositivo aqui. Consiste numa mangueira e num bocal, né? Normalmente a gente faz assim, coloca a ponta na mangueira dentro de um balde, cuidando para não molhar o carpete em madeira. Nesse caso aqui ele tem uma válvula, então é só chacoalhar várias vezes e a água começa a descer sozinha. Ah, tá saindo aqui. Isso, tá saindo aqui, certo? Agora, muitas vezes o sifão que você tem aí foi improvisado por você ou é um sifão mais antigo, então a gente pode escorvar dessa maneira. Introduz mais da metade da mangueira dentro da água, o bocal não pode sair fora d'água, fecha a ponta da mangueira com o dedo, puxa devagarinho sem acabar com a decoração, né? Abre dentro do balde, a água desce sozinha. Né? Agora, o importante esse é um aquário plantado, então eu vou fazer a sifonagem na superfície, tirando a sujeirinha que está na superfície. Aqui, por exemplo, eu posso enterrar e aí vocês veem que tira bastante sujeira. Na hora que apontou água limpa ali, né, eu seguro e vou do ladinho e faço de novo. E eu vou fazendo assim sucessivamente. Uma vez por semana tem que fazer Uma isso, vez né? por semana, todas as semanas, pelo resto da sua vida, ou enquanto você insistir em ter aquário. Aí a gente limpou, então, aqui tá tudo limpinho já. Então, próxima semana é a próxima limpeza. A mesma coisa. Tá Né? certo, então. Então, nosso aquário aqui está pronto. Você aí de casa já aprendeu como montar um. Olha que bonito que ficou, gente. A lâmpada já está ligada, já está tudo funcionando. Então, daqui uma semana, né, seu Júlio? É só colocar os peixinhos, né? E você aí de casa que ficou interessado, quer ter um aquário, tire suas dúvidas primeiro, que nem o Júlio ensinou a gente. Pesquise bastante e venha a um aquário, né? E para quem quiser adquirir, pode vir aqui no Aquário de Itaquera. Tem tudo aqui, né, Júlio? Tudo para aquário. Tudo para aquário. Então, deixa o contato pro pessoal de casa. www.aquarioitaquera.com.br. Lá tem todas as informações, tem o endereço do aquário. Então, você que ficou interessado, você pode procurar esse aquário aqui que tem tudo para você. E o Novo Campo vai ficando por aqui. Eu espero por você domingo que vem com mais um programa especial ao meio-dia. E quem quiser ver esse e outros programas, acesse o nosso blog novotempo.com/novocampo ou as nossas redes sociais. Os endereços aparecem aí na tela para você. E eu te espero semana que vem. Um grande abraço e até mais!